Hoje eu quero mostrar para vocês pilhas de livros da minha coleção Virginia Woolf. Vamos lá então. Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu vou mostrar os meus livros da Virginia Woolf, todos os livros que eu tenho dela e sobre ela também. E vai ser um prazer imenso compartilhar com vocês um pouco mais sobre esses livros que eu adoro. E sobre essa autora também, né, que eu tenho paixão, que eu adoro ler, que eu adoro compartilhar. E vamos começar então. A Virginia Woolf, ela foi uma escritora britânica e ela, além de ser uma grande escritora, ela também foi uma grande leitora e ensaísta. E além disso, ela também foi uma editora. Ela teve uma editora com seu marido Leonard, chamado Hogarth Press, que ela fundou com o Leonard, então, que também era um escritor. A Virginia, ela foi educada em casa, teve professores particulares, inclusive seu pai também foi seu professor. E desde muito cedo ela teve acesso à imensa biblioteca que o pai dela tinha, o Leslie Stephen, que ele era também um escritor, um alpinista, historiador, biógrafo e um intelectual muito importante. A Virginia foi uma das filhas que o Leslie Stephen teve com a segunda esposa dele, a Julia Duckworth. A Virginia, então, foi essa grande escritora do modernismo. Ela fez parte do grupo Bloomsbury, junto com outros artistas e intelectuais, como o John Maynard Keynes, o Little Strachey, que, inclusive, ele acabou pedindo a Woolf em casamento numa certa fase da vida. A Vanessa Bell, que é a irmã da Virginia, casada com Clive Bell. A Vanessa é uma pintora muito importante e o Clive era um crítico de arte. Roger Fry, Leonard Woolf, então também fazia parte do Bloomsbury. Bertrand Russell. Eles eram então um grupo de amigos que acabaram construindo novas perspectivas, tanto para as artes, quanto para a literatura, quanto para a economia, para a política. E a Virginia e a Vanessa, elas eram as únicas mulheres membros desse grupo. Virginia foi essa personagem importante do período entre guerras. Ela se casou com Leonard Woolf em 1912, ela tinha 30 anos, e em 1917 eles fundaram então a Hogarth Press, que publicou obras importantes, como por exemplo Freud, na Inglaterra, e autores como T.S. Eliot e Catherine Mansfield. Vamos falar então um pouco dos livros da Virginia que eu tenho aqui e um pouco das obras dela. Desde 1900 ela já publicava seus textos em suplementos literários, então desde muito cedo ela já tinha um pouco essa perspectiva do que ela queria ser escritora. E em 1915 ela publicou seu primeiro romance chamado A Viagem, que eu tenho aqui nessa edição do Novo Século, que vem o box, né? Então a minha edição de A Viagem é nesse box do Novo Século, com tradução da Lia Luft. Esse box é super legal, ele veio inclusive com um folhetinho que tem um texto sobre o discurso político e poético de Virginia Woolf, da professora Maria Aparecida de Oliveira, que é uma das maiores estudiosas de Woolf no Brasil hoje. Inclusive eu sou apaixonada por essa professora, pelos trabalhos dela. E então veio esse folheto e o box com 4 obras da Woolf. A Viagem, então, é uma delas, que foi esse primeiro romance que a Virginia publicou em 1915 ainda. Nesse livro, a gente acompanha a viagem de uma personagem chamada Rachel para a América do Sul no navio do seu pai. Então, tem um enredo interessante com uma questão que passa por vários lugares, inclusive pela boca do Amazonas. E tem toda uma questão sobre viagens, digamos, externas pelo mundo e internas também. E esse livro foi importante, então foi o primeiro passo da Virginia. Ela escreveu ao longo de muitos anos também difíceis para ela, de muitas perdas, e ela conseguiu publicar esse livro. E depois de publicar esse romance, o prestígio dela foi aumentando pouco a pouco. Ela começou a publicar mais outras obras, ensaios, artigos, outros romances também. E em 1919 ela publicou seu segundo romance, que também está nesse box da editora Novo Século, chamado Noite e Dia. Esse romance, Noite e Dia, nessa edição aqui ele tem tradução de Raul de Sá Barbosa.
Esse foi o segundo romance da Woolf, então ela já tinha 37 anos quando ela publicou Noite e Dia. Ele tem um enredo que se aproxima muito de obras de autoras que inspiraram a Woolf, como Jane Austen, Charlotte Brontë, George Eliot. Então ele se inspira muito nessas precursoras, né? A Woolf, ela foi uma escritora que sempre exaltou e sempre tratou com muita generosidade as obras das escritoras que vieram antes dela. Em 1922, a Virginia publicou O Quarto de Jacob. Eu tenho ele na tradução do Tomás Tadeu, nessa edição da Autêntica, e tenho também do box que veio da editora Novo Século, com tradução da Lia Luft. Então tenho 2 edições do Quarto de Jacob, e essas, principalmente essa da Autêntica, é minha favorita. As traduções do Tomás Tadeu são maravilhosas, né, da Woolf. E O Quarto de Jacob foi uma obra muito importante, que dá para se dizer que a Woolf, então, ela inaugurou o que é chamado de modernismo literário na língua inglesa, junto com outros autores e obras como o Ulisses, do James Joyce, como o poema The Waste Land, do T.S. Eliot. Então, esse foi o primeiro romance experimental da Virginia Woolf, e ela vai utilizar técnicas literárias que causaram muita estranheza e talvez ainda causem nos dias de hoje, quem vai ter contato com a obra. Embora alguns livros que vieram depois dela acabem muitas vezes eclipsando todo esse valor literário de O Quarto de Jacob. Então, antes de escrever esse livro, que teve o caráter mais experimental, esse romance, ela já tinha feito contos que já expressavam esse caráter experimental dela, como A Marca na Parede, que depois eu vou falar, ele tá num dos livros que eu tenho aqui. E esse personagem de Quarto de Jacob, que ela se inspirou no irmão dela, o Toby, ele não é um personagem fixo, ele é construído a partir de vários ângulos, então é um pouco disso que ela inovou, dá para se dizer, no romance. Então eu tenho essas 2 edições do Quarto de Jacob. Em 1925, a Virginia publicou o Mrs. Dalloway, que é um dos romances mais importantes dela. O Mrs. Dalloway, nessa edição aqui, contém tradução do Tomás Tadeu também, publicado pela editora Autêntica. E o Mrs. Dalloway é um romance em que tudo se passa num único dia de junho de 1923. Temos uma personagem, então, que se chama Clarissa Dalloway, que sai para comprar flores para a festa que ela vai dar durante a noite. E aí ela faz uma viagem pelas ruas de Londres, por parques, encontra um amigo, um conhecido chamado Hugh. Ela cruza com desconhecidos para ela, como Sétimo Smith. Em casa ela vai receber algumas visitas e tudo culmina com a noite e com a festa. Nesse romance, nada é linear, como o modelo convencional até então, mas é dividido em cenas que se sobrepõem de forma simultânea. Então, nesse romance ela acaba percorrendo esse mapa de Londres e ao mesmo tempo um mapa interno que abarca a subjetividade dos seus personagens. Então, eu tenho essa edição da Autêntica e também tenho a edição do box da Novo Século, que tem tradução do José Rubens Siqueira. 2 ediçõezinhas que eu tenho de Mrs. Dalloway. Em 1927, a Virginia publicou Ao Farol, que é outro romance que eu tenho da autora, com tradução do Tomás Tadeu. Essa edição da Autêntica foi o primeiro livro que eu li da Virginia Woolf, bem corajosa, né? Começando já por um livro bem difícil, mas eu não sabia do grau de dificuldade que me aguardava. Mas um ponto interessante é que eu acabei me entregando para toda essa poética, e mesmo sendo um livro difícil de chegar até o fim, mesmo tendo dúvidas do que eu entendi, e é um livro que eu preciso muito reler, eu lembro muito das sensações que eu tive lendo Ao Farol. É um livro que vai falar sobre casamento, é um livro que vai falar sobre infância, é um livro que vai falar sobre a perda dos pais e sobre essa dor. A Virginia fala no ensaio Um Esboço do Passado, que eu vou falar logo depois, vou mostrar o livro que eu tenho com a tradução desse ensaio, que esse romance, e que escrever esse romance ajudou muito ela a lidar com o sofrimento que ela carregou ao longo de muito tempo, por causa das perdas que ela teve na vida dela, principalmente da mãe, da irmã Estela e do irmão Toby. A mãe faleceu quando ela tinha 13 anos, e foi o primeiro colapso mental que a Virginia passou. E enquanto ela escrevia esse livro, ela lia Proust
e ela se inspira muito nos verões que ela passou durante a infância dela com a família em St. Ives, na Cornualha. Só que aqui, então, no Alfarol, tudo se passa na ilha de Skye, na Escócia. É lindo esse livro. Eu recomendo muito, em algum momento, pegar esse livro da Virginia. Em 1928, ela publicou Orlando, uma biografia. Eu tenho essa edição do Tomás Tadeu, pela editora Autêntica. Essa é a leitura, inclusive, atual do Clube Labaredas. É uma obra que eu tenho me debruçado nos últimos tempos. Esse livro foi inspirado na Vita Sackville-West, com quem a Virginia viveu uma relação de amizade e de amor também, em meados dos anos 1920. E a Virginia, ela tinha muitas diferenças com a Vita. Ela era de uma classe média intelectualizada. A Vita, ela era descendente da nobreza britânica. A Virginia tinha um perfil mais, como é que eu posso dizer, mais fechado, e a Vita vivia muitas paixões, ela tinha muitos relacionamentos fora do casamento dela com o Nicholson, que era um diplomata, mas ambas eram escritoras, então elas tinham algo em comum, né? E elas têm esse relacionamento e de repente a Vita já tinha partido para outras relações amorosas, e a Virginia ela resolve escrever Orlando. E esse livro pode configurar uma forma sutil de vingança e ao mesmo tempo uma homenagem e uma declaração de amor. Então é uma obra muito linda da Virginia e que eu acho que vale a pena conhecer, e essa edição da Autêntica tá maravilhosa, assim, um livro incrível. Em 1931, a Virginia publicou As Ondas. Eu tenho essa edição aqui também, com tradução do Tomás Tadeu, publicada pela editora Autêntica, e essa é uma das obras mais experimentais da Virginia Woolf. É feita em solilóquios dos personagens, que é quando se verbaliza em primeira pessoa o que se passa na consciência. E foi escrito num momento de depressão da Virginia Woolf. É um livro da Virginia que eu ainda não li e que eu tenho muita vontade de ler. Vai chegar o momento. E em 1933, a Virginia publicou O Flush, uma biografia que eu tenho nessa edição aqui do Tomás Tadeu, publicado pela editora Autêntica. O protagonista aqui nesse livro, ele é um Cocker Spaniel inglês, que dá nome ao livro. E por meio dele, ela conta então essa história, que é sobre uma poeta que vive reclusa, chamada Elizabeth Barrett, e da relação amorosa que ela teve com outro poeta chamado Robert Browning, na era vitoriana. Tudo é narrado na perspectiva canina. Então, um romance muito interessante da Virginia, uma obra muito diferenciada. Nessa edição, inclusive, tem essas ilustrações que são super legais. Em 1937, a Virginia publicou Os Anos, que é um romance que eu não tenho da autora ainda. E em 1941, depois da morte da Virginia, teve a publicação do romance Entre os Atos, que nós temos aqui com tradução também do Tomás Tadeu, publicado pela Autêntica. Esse romance ele foi deixado pela Virginia pronto, né, e foi publicado depois da morte dela, no mesmo ano ainda. O livro ele se centra na preparação e encenação de um espetáculo num lugarejo da Inglaterra às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha terminado de escrever o livro, então, mas ela estava insatisfeita, estava achando superficial. E o Leonard achava que estava bom, ele discordava da perspectiva da Virginia, ele era sempre, né, o leitor primeiro dela. E um mês antes da morte da Virginia, ela escreveu uma carta para o gerente da editora Hogarth Press, que era a editora deles, e para pedir a opinião dele, para ver o que ele achava desse romance. E então, eu não sei qual foi a resposta dele, mas o fato é que a Virginia ela vai falecer, então, em março, né, de 1941, e o livro ele vai ser publicado em julho de 1941. Então, o Leonard opta por publicar esse livro mesmo assim, a despeito de a Virginia não estar ainda de acordo na época em que ela tinha terminado de escrever, ela ainda achava que não estava ok o romance. Enquanto escrevia esse livro, a Virginia ela também estava trabalhando na biografia do Roger Fry, que era amigo da Virginia,
E enquanto ela escrevia essa biografia, ela também trabalhou no ensaio Um Esboço do Passado. E enquanto ela escrevia esse livro, a biografia do Roger Fry, ela também começou esse livro de ensaio e que é também memória dela, né? O Esboço do Passado fala muito sobre as memórias dela, sobre esse histórico de perdas também que ela passou. Ela faz uma retrospectiva muito interessante sobre a vida dela. Foi sugestão da Vanessa, irmã dela, que ela escrevesse esse livro, porque ela estava sofrendo muito para escrever a biografia, ela estava tendo muita dificuldade, ela era muito esforçada nos textos e nem sempre era fácil, né? Nem sempre era um trabalho que vinha fácil para Virginia. Então ela começa a escrever essas memórias seguindo a dica da irmã, e esse livro também foi publicado póstumamente. Em 1938, antes dela falecer, também foi publicado Três Guinéus. E no mesmo ano, As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra. Essas duas edições aqui foram publicadas pela Autêntica, com tradução do Tomás Tadeu. E As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra é uma espécie de versão resumida de Três Guinéus, em que ela publicou essa versão em duas partes na revista americana chamada The Atlantic Monthly, e aí depois ela publicou também o Três Guinéus, que é uma versão mais completa e mais expandida. Bom, antes de eu ir para os outros ensaios, vou falar um pouquinho dos contos que a Virginia publicou e que temos no Brasil algumas edições aqui legais também. A Arte da Brevidade, esse aqui é uma tradução do Tomás Tadeu, feita pela Editora Autêntica. Aqui tem contos breves da Virginia Woolf, 5 contos que são assim muito importantes na obra e na trajetória da autora, que são A Marca na Parede, Objetos Sólidos, O Legado, A Dama no Espelho e Kew Gardens. Tem 5 contos aqui, bem legal para quem quer adentrar na obra contística da autora. E eu tenho também a edição dos contos completos da Virginia, nessa versão da Kozak Naif, com tradução do Leonardo Froes, que agora temos numa nova edição pela Editora 34, que tá belíssima, é uma alegria que tenhamos novamente esses contos, né, no mercado brasileiro. E essa edição aqui é muito linda, eu fiquei muitos anos querendo, e é a edição então de todos os contos da Virginia, uma edição belíssima. Então, um pouco dos ensaios. Vou começar pelo Sol e o Peixe, que eu tenho nessa edição linda da Editora Autêntica. Esse livro aqui reúne 9 das prosas mais poéticas da Virginia Woolf, com ensaios sobre Montaigne, o ensaio sobre estar doente, que é um ensaio bem famoso, o Flanando por Londres. Então é um livrinho muito lindo, e todos eles, nessas edições da Autêntica, eles têm essa jacket e uma capa. A maioria das capas são pretinhas, com exceção da edição de Flush, que a capa é azul, essa capa aqui de dentro, e do Orlando, que a capa é roxa. As demais são na cor preta e tem essa jacket com uma arte super especial. Eu tenho também 2 edições de Um Teto Todo Seu. Na verdade, essa da Bazar do Tempo, a tradução tá como Um Quarto Só Seu, com tradução da Julia Romeu. Aqui também tem 3 ensaios da Woolf sobre as escritoras inglesas Jane Austen, Charlotte e Emily Brontë e George Eliot. Tá lindinha essa edição. Eu quero muito fazer uma releitura desse livro nessa edição. E nessa edição da Nova Fronteira, que eu já li 2 vezes, dessa coleção Biblioteca Áurea, a tradução ela é da Vera Ribeiro, e tá muito bonita também essa edição, e a tradução tá como Um Teto Todo Seu, então tem essas possibilidades nas traduções, né? Essa edição aqui também é muito lindinha. Eu esqueci de falar, nessa edição da Bazar do Tempo tem um texto da Socorro Acioli também, que é uma escritora que eu gosto muito, um texto de apresentação da Socorro. Outros livros de ensaio da Virginia que eu tenho aqui. O Mulheres e Ficção, nessa edição da Penguin Companhia, que é um livrinho lindo, com textos belíssimos da Virginia, inclusive uma excelente porta de entrada para a obra da Virginia Woolf. Eu tenho também esse daqui,
A tradução desse da Penguin é do Leonardo Froes. O Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, pela LIPM, com tradução da Denise Botman, que é um texto muito famoso da Virgínia. Os Cenas Londrinas, publicado pela José Olímpio e com tradução da Miriam Campelo. Esse aqui também é um livro bem legal da Virgínia, ela vai falando então sobre vários lugares de Londres. A Leitora em Comum, também ensaios pela Arte e Letra, com tradução da Emanuela Siqueira. Tá muito linda essa edição, essa capa é de tecido. E minhas paixões no que se refere a Virginia Woolf, os livros dos diários, eu tenho essas duas edições, tradução da Ana Carolina Mesquita, é um projeto da editora Nós. O primeiro volume vai de 1915 a 1918 e o segundo de 1919 a 1923. É uma maravilha ler os diários dessa grande escritora, é uma forma de conhecê-la melhor, de se aproximar da Virginia. Eu tenho também esse livro de cartas que foram trocadas entre Virginia e Vita Sackville-West, Cartas de Amor, publicada pela editora Morro Branco e com tradução da Camila von de Fer, que é um livro que eu tô lendo junto com Orlando agora, nessa releitura que eu tô fazendo de Orlando, e tá sendo maravilhoso conhecer um pouco dessa relação entre as duas. Além das cartas, aqui tem trechos de diários da Virginia e também tem cartas que a Vita enviava pro marido dela, na época em que ela também se correspondia com a Woolf. E na minha coleção de Virginia Woolf também temos duas biografias. O Virginia Woolf por Monique Nathan, nessa edição da José Olímpio, com tradução de Leonardo Schlafmann. Essa edição é de 1989 e esse livro se encontra nos sebos. E eu tenho também essa que é O Sou Dona da Minha Alma, O Segredo de Virginia Woolf, que é da Nadia Fusini, uma autora italiana, com tradução da Carina Giannini, publicado pela Bertrand Brasil. Esse livro é muito bonito. E são duas biografias da Virginia que temos por aqui. Essa, por mais que não esteja no mercado, dá para encontrar na estante virtual. É uma alegria mostrar para vocês um pouco desses livros, um pouco das obras dessa grande autora que eu admiro muito, para vocês conhecerem um pouquinho então da minha coleção Virginia Woolf. É uma autora que eu tenho me dedicado a ler, então é um prazer imenso ter acesso às obras dela. É uma alegria ter boas traduções da obra da Virginia Woolf aqui no Brasil, para que a gente possa ler então também na nossa língua essa autora tão atual, né? Uma autora de um século atrás e que permanece tão atual em suas discussões, em seus temas. E é isso, não esqueçam de deixar um gostei, me contem nos comentários o que vocês acharam da minha coleção, o que vocês já leram de Virginia, o que vocês gostaram, se vocês têm alguma pergunta, deixem aqui para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.